Oi, Tommy. Emagreceu? Eu? Não. Foi o que eu pensei. Admitir, um lobo parando crianças no meio da floresta é muito esquisito, né? Claro, é, sim. Mas a gente não prende as pessoas por serem esquisitas. Ô, Bruce, sabe o cara preso do camburão? O esquisito? Isso, libera ele. Senhor Lobo, posso chamá-lo assim? Pode me chamar de Sheila. Seu rosto me parece familiar. Ando muito pela floresta. E o que faz para ganhar a vida, Senhor Lobo? Eu sou pastor. Olha! Achei uma caixa de velas e das grandes. Uma caixa de velas? Acende uma. Essa vela ilumina bem. Qual é a marca dessas velas? Dinamite. Deve ser americana.